Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar trazendo um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre a purificação por meio de Cristo Jesus. Sobre sermos purificados por meio de Cristo Jesus. E para isso eu quero voltar com vocês lá no Antigo Testamento, especialmente em Números 19. E cara, no Antigo Testamento a purificação funcionava de uma forma diferente da purificação que vivemos hoje. Hoje, para sermos purificados, precisamos apenas de Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento havia um processo para que a pessoa fosse purificada. E aqui em Números 19 é um exemplo disso. A partir do versículo 16, fala sobre um tipo de purificação para uma pessoa que tivesse tocado em alguém que houvesse morrido de morte natural, tocado num osso humano, tocado em alguém que houvesse morrido à espada. Essa pessoa ela precisaria passar por um processo que exigiria cinzas de um holocausto. O holocausto era uma oferta completamente queimada, que era muito feita no Antigo Testamento, que pegavam um animal, um exemplo, um cordeiro, cortavam ele em pedaços e queimavam totalmente. Essa era uma oferta a Deus. Era uma oferta de holocausto. E nesse ritual, nesse processo de purificação, precisava de cinzas de uma oferta de holocausto e precisava de água da fonte. E precisava que um sacerdote pegasse essa água misturada com as cinzas e aspergisse, jogasse sobre a pessoa. E todo esse processo, até a pessoa ser purificada, demoraria 7 dias, e apenas ao fim desses 7 dias, a pessoa seria purificada, se tornaria pura novamente. E eu quero ler com vocês ali o versículo 20, de Números 19 e 20. E diz assim: mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. Ou seja, um decreto que dura para sempre. Se alguém se tornasse impuro, precisa passar por um processo de purificação para se tornar puro novamente. Mas existe uma diferença entre o processo de purificação do Antigo Testamento com o processo de purificação dos dias atuais. Porque no Antigo Testamento precisava de um galho de sopo, de cinzas de um holocausto, de água da fonte. Precisava que houvesse um sacerdote fazendo esse processo com a pessoa. Mas hoje nós só precisamos de Jesus Cristo para sermos purificados. Antes, como diz aqui, se a pessoa não se purificar, ela seria eliminada da assembleia, pois ela contaminaria o santuário do Senhor. Isso no Antigo Testamento, mas hoje o impuro não é eliminado, mas ele é chamado para perto, porque ao invés dele contaminar, Jesus o purifica. Cara, eu quero repetir isso para vocês. No Antigo Testamento, a pessoa era eliminada da assembleia. O impuro era eliminado do meio do povo, porque ele contaminaria o santuário do Senhor. Mas hoje, o impuro é chamado para perto, porque Jesus o purifica. Esse é o Evangelho. E eu quero ler com vocês agora, ir lá para Marcos 1, a partir do versículo 40. Essa é uma passagem que chama muita atenção e também fala sobre purificação. E lá diz assim: um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Existem duas coisas que me chamam muita atenção nessa passagem. Primeiro, que ele chega com toda a humildade, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, com toda a sua compaixão, diz: quero, seja purificado. Cara, Jesus diz: quero.
Porque Jesus, ele tem desejo de purificar. Essa é a essência de Jesus. É isso que Jesus é. Cara, Jesus, ele tem desejo, essa é a natureza de Jesus, é purificar o impuro quando se aproxima, é curar o enfermo quando se aproxima, é libertar um prisioneiro em suas prisões espirituais quando ele se aproxima. Isso é da natureza de Jesus, e Jesus tem desejo de fazer isso. Porque Jesus podia negar o pedido, mas Jesus diz quero, porque Jesus, ele tem desejo de nos purificar. Isso é Cristo, cara. Esse é Jesus. Outra parte que me chama muita atenção nessa passagem é que Jesus, aqui diz cheio de compaixão, depois dele dizer, se quiseres podes purificar-me, Jesus, cheio de compaixão, ele estende a mão e toca nele e diz, quero, seja purificado. Cara, a pessoa que chega a Jesus, esse cara que chega a Jesus, ele era um leproso, ou seja, ele era um impuro. Mas diferente do impuro que falamos que havia no Antigo Testamento ali, que havia tocado em uma pessoa morta, essa pessoa ela passava por um processo e depois ela se tornava pura novamente. Mas a lepra não. A lepra não saía da pessoa, então a pessoa sempre seria uma pessoa impura. Ela não poderia pisar no templo, porque ela era uma pessoa impura. Ela não podia tocar em ninguém, porque senão ela tornava impura aquela pessoa. Ninguém podia tocar no leproso, porque senão essa pessoa se tornaria impura como ele. Mas ele chega a Jesus com expectativas, com esperança que Jesus iria o curar. E Jesus de fato cura, mas existe algo muito interessante que diz que Jesus estende a mão e toca nele. E depois Jesus diz, quero, seja purificado. Cara, porque muitas pessoas Jesus não tocava, Jesus apenas dizia, seja purificado. Jesus dizia, seja curado, e a pessoa era curada, a pessoa era purificada sem Jesus tocar. Algumas pessoas Jesus nem falava e a pessoa era curada. Mas com o leproso, a pessoa que qualquer um que tocasse nele se tornava impuro. Jesus, antes de curá-lo, Jesus o toca. Eu não sei se alguém já entendeu, mas Jesus podia curá-lo antes, tornado ele puro, e depois de torná-lo puro, Jesus o tocava porque ele estaria tocando em uma pessoa pura. Mas Jesus toca nele enquanto ele ainda era um impuro, e depois Jesus o cura. É como se ele estivesse dizendo, meu amigo, qualquer um aqui, se tocar em você, ele se torna impuro como você, mas quando eu te toco, você se torna puro como eu. Seja purificado. E cara, essa palavra que eu quero deixar para vocês. Jesus, ele tem desejo de purificar. Basta irmos na direção dele, assim como esse leproso, com esperança e expectativa, ele se aproxima de Jesus. E Jesus, quando o leproso disse, se quiseres pode purificar-me, Jesus diz, quero, porque Jesus tem desejo. Jesus tem desejo de purificar o impuro, Jesus tem desejo de curar o enfermo, Jesus tem desejo de libertar um prisioneiro em suas prisões mentais e espirituais. Então, meu amigo, se aproxime de Jesus e seja purificado, e seja curado, e seja liberto, porque Jesus tem desejo, e quando ele te toca, essas coisas acontecem. Amém? Beijo.